fugindo de quê? O nosso cérebro, numa situação de medo, de pavor, uma situação de adrenalina extrema, ele tem duas reações, apenas duas escolhas que ele nos dá: ou ataca ou foge. Quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por situações desafiadoras, situações que nos trazem medo, que nos trazem embaraço, situações que nos exigem um pouco mais de risco, nós temos essas duas escolhas também. Ou nós encaramos, atacamos, ou nós fugimos. Eu tenho visto cada vez mais tipos diferentes de fugas que nós seres humanos temos usado para massagear um pouco do nosso cérebro, para trazer uma sensação de conforto muito superficial que não nos ajuda a resolver e a encarar isso de fato. Alguns vícios, outras hoje mais do que nunca são as redes sociais, outras pessoas fogem num sono excessivo, outras pessoas fogem usando a comida. E essas fugas, elas têm nos suprimido, essas fugas, elas têm nos esmagado, nos sufocado. Essas fugas que muitas vezes nem nós percebemos que estamos vivendo, elas nos afastam de vencer. Nesse vídeo eu queria compartilhar com você uma fuga muito forte que eu passei e quis fazer com a minha própria vida. Há uns anos atrás eu tive uma doença muito séria e 20 médicos me deram uma sentença de morte. Falaram para os meus pais, na última instância, que eu só tinha mais 4 horas de vida. Eu tinha muitas dores, eu sofri muito com essa doença, eu fiquei 1 mês entre vida e morte, UTI. E eu lembro que quando chegou esse momento de faltar essas horas para que eu viesse a óbito, eu estava na UTI, eu estava consciente, eu sabia o que estava para acontecer comigo. E depois de tanto tempo vendo meus pais sofrerem, minha família sofrer, meus irmãos, a UTI ficava no 11º andar de um prédio e eu fiquei bem do lado da janela desse prédio. E era uma janela muito grande que não tinha grades e eu pensava ali, naquele momento, por que eu não acabo com isso logo, né? Por que eu não fujo dessa situação, dessa sentença? E o que me deu força foi trazer à minha mente, trazer à minha memória tudo aquilo que me dava esperança. Então a minha família me dava esperança, o meu noivo na época me dava esperança, o futuro na minha vida profissional me dava esperança, as minhas obras sociais que eu sempre trabalhei, que sempre fizeram minha vida ter sentido, me davam esperança. A minha vontade de ajudar as pessoas, a minha vontade de viver coisas que eu sempre sonhei e não tinha vivido ainda, de fazer viagens. O que eu quero dizer pra você é a primeira coisa: identifique a sua fuga, identifique qual é o problema que você tem fugido ou de quais problemas que você tem fugido. E a segunda coisa, traga na sua memória, traga na sua mente, no seu coração, aquilo que traz esperança pra você, aquilo que te traz um propósito como um ser humano, aquilo que fez você sonhar até hoje. Coloque seus sonhos, coloque metas nos seus sonhos. Tem um vídeo que eu falo sobre as nossas 6 vidas, 5 vidas e depois mais uma que temos para cuidar. Olha a sua vida, olha o que você tem feito com ela. A sua vida é um presente, sabe? Não fica se criticando demais, cobrando demais de você mesmo, não fique se comparando com as pessoas como você deveria ser. Às vezes a gente olha a vida das pessoas e a gente só enxerga o sucesso, mas existe um anonimato que talvez a gente não teria aguentado. Existe um anonimato que, se fosse para trocar de vida com ela, de fato você não ia querer, porque ela passou por coisas que talvez você não suportaria. E você precisa suportar aquilo que você está passando, porque eu acredito muito que nós não passamos por aquilo que nós não podemos suportar. Se você tem suportado algo muito grande, algo muito duro, algo muito forte, é porque você é uma pessoa forte, porque você é uma pessoa grande e porque você é capaz disso. Se você tem visto que o seu problema talvez é maior do que os outros, pega esse problema, transforma ele numa motivação, numa história linda para tirar outras pessoas dessa fuga constante que elas estão vivendo. Identifique o que está acontecendo ao seu redor, se reconheça nas pequenas coisas, sabe? Mudar dói, mas não querer mudar dói muito mais.